Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez e hoje aqui, atendendo a pedidos de vocês, a gente está com a nova geração do HB20S, a versão sedã aqui do Hyundai brasileiro. Falando um pouco aí sobre qual versão a gente está hoje, né? Essa aqui é a versão Vision. Na linha do HB20 Sedã, essa aqui é a versão de entrada. No hatch, né, abaixo aqui da versão Vision, tem a versão Sense, que é uma versão aí muito menos equipada que já passou aqui pelo canal algumas semanas atrás. Então bora conhecer aqui um pouco mais sobre essa versão Vision aqui do HB20 e falar um pouco sobre o que mudou da geração anterior para essa e também quais são os principais predicados aqui desse carro. Bora lá! E desde o lançamento ali da primeira geração do HB20, ele é um sucesso absoluto de vendas, ficando sempre ali entre os carros mais vendidos do Brasil. Aqui na versão sedã não é diferente, sempre foi um carro que teve muito sucesso também. E boa parte desse sucesso vinha de ter um design bonito, um carro muito bem ajustado esteticamente, mas aqui na chegada da nova geração as coisas ficaram um pouco diferentes. Esse visual aqui, ousado, né, que a Hyundai quis colocar nessa nova geração do HB20, criou um pouco de polêmica, desde o início não foi muito recebido pelas pessoas e eu sinceramente concordo com vocês. Eu acho que, principalmente aqui na versão sedã, esse carro ficou com um visual bem estranho. Mas de qualquer forma, apesar de ter sofrido aí um pouco nos primeiros meses de venda, né, o HB20 foi lançado em setembro de 2019, ele viu uma queda muito significativa ali nas vendas até mais ou menos janeiro, fevereiro agora de 2020, mas depois disso a Hyundai começou a fazer vários descontos, várias promoções aqui no carro, deixando ele com preço muito mais competitivo e dessa forma recuperando também um pouco nos resultados das vendas. O HB20, tanto na versão hatch quanto na versão sedã, voltou a ser aí um dos carros mais vendidos do Brasil, como era de costume até a geração anterior. Algumas coisas que mudaram aí nessa nova geração também estão na motorização, né? Então antes o HB20 era oferecido com motor 1.0 aspirado e 1.6 aspirado. Durante um pequeno período ali ele foi oferecido também com motor 1.0 turbo de 105 cavalos, mas agora nessa nova geração o motor 1.0 continua o mesmo, o 1.6 recebeu algumas atualizações, ganhando aí 2 cavalos a mais, e o motor 1.0 turbo, que antes tinha 105 cavalos, agora tem 120 cavalos, um motor muito mais moderno que coloca ele em linha com boa parte aí dos concorrentes que tem o motor turbo também. Mas hoje a gente não vai falar aí dessa versão turbo, a gente está falando aqui realmente da versão de entrada, a versão com motor 1.0 aspirado de 80 cavalos. Então bora lá para o motor para falar um pouco mais sobre ele. E desde a primeira geração aqui do Hyundai HB20, esse motor 1.0 aspirado que equipa as versões de entrada do carro é conhecido por ter um desempenho bem satisfatório. E realmente na hora que a gente olha os números, eles são bem bons mesmos. Então 80 cavalos no etanol, 75 na gasolina, 10,2 kgfm de torque no etanol, 9,4 na gasolina. Não são números aí impressionantes, né? Definitivamente não é o carro mais potente da categoria, mas ainda assim números bem satisfatórios e que são mais do que suficientes para empurrar aqui tanto a versão hatch quanto também a versão sedã do carro. Chegando aqui para mostrar um pouco mais de perto para vocês, o motor é exatamente o mesmo que a gente encontrava na geração anterior. Então 1.0, 3 cilindros, multiválvulas, né? Um motor de 12 válvulas com variação tanto na admissão quanto no escape, e que não tem tanquinho de partida fria, né? Então você tem ali o pré-aquecimento do combustível no momento da partida. Esse motor aqui 1.0, ele teve algumas atualizações sim aqui para essa nova geração. Apesar de não ter mudado os números, né, ele continua exatamente com a mesma potência e torque declarada, ele hoje é um motor muito mais econômico do que ele era na geração anterior. Então realmente um ponto positivo, né? Esse motor ele era conhecido por ser um motor bem beberrão, né? Talvez o mais beberrão da categoria, e agora aqui nessa nova geração, nessa atualização que ele recebeu, ele tem um consumo aí que está a par da maioria dos concorrentes. Continua não sendo um carro super econômico, mas não é um carro mais que decepciona na questão do consumo. Se lá do lado de fora as mudanças no visual do HB20 foram um pouco polêmicas e definitivamente não agradaram boa parte das pessoas, aqui no interior a situação já é muito diferente. Essa nova geração do HB20 ficou com um visual muito legal aqui pelo lado de dentro. Na geração anterior, né, o HB20 já era um carro que tinha um interior bacana, mas agora na nova geração ele ficou realmente muito bonito. Então interior bonito, sóbrio, com materiais que passam uma impressão de qualidade muito boa. Realmente, se você for
ignorar o tamanho do carro, né, que realmente é um carro compacto, e for pensar simplesmente na qualidade do acabamento, esse HB20 aqui está a par com boa parte dos carros até de categorias superiores. Então bora lá começar a falar aqui do interior, começando pela chave, né? Uma chave canivete, uma chave bem bonita. Aqui na versão Vision, ele já vem com uma chave diferente da chave ali da versão de entrada hatch, né? A versão Sense. Na versão Sense ele tem uma daquelas chaves ali que não tem controle, realmente você tem que inserir na fechadura, aqui não, uma chave canivete bem bonita. Já vou dar a partida aqui no carro para mostrar para vocês um pouco de como que é o interior aqui funcionando. Com um detalhe importante, o HB20 para ser ligado, mesmo que o carro esteja no ponto morto, você precisa de pisar na embreagem. Ele não é o único carro que tem essa característica, né? Existem alguns outros carros aqui, até nessa categoria que também são desse jeito, mas a Hyundai aí, para evitar qualquer mal entendido, uma pessoa ficar perdida aqui no interior do carro, eles colocaram um adesivinho aqui no canto, né, que vem escrito pressione o pedal da embreagem ao ligar o veículo, né? Então, beleza, você não vai passar aquele apuro de achar que o carro está quebrado, não conseguindo ligar ele de manhã, porque você não está pisando na embreagem, porque tem um avisinho aqui falando para você. Começando a falar um pouco sobre o visual total aqui do HB20, né? Na versão Sense, que é a versão de entrada, que é exclusiva do hatch, você tem um interior preto e um interior que não tem nenhuma variação de cor, né? Então ele é preto fosco na maçaneta, preto fosco na porta, preto fosco no volante, preto fosco aqui no painel, todo em uma única cor. Aqui na versão Vision, né, que é a versão de entrada da versão sedã e a versão intermediária do hatch, ele já tem algumas variações de cor que dão uma impressão bem legal aqui para o interior do carro. Então ele não é um interior preto, na hora que você olha aqui você percebe claramente que ele tem um interior cinza claro, não é um cinza claro, aquele claro que vai sujar de você encostar a mão. É só um cinza claro para dar uma diferenciação, não ficar aquela coisa preta, preta, preta. Então o interior cinza claro, com detalhes pretos aqui na porta, com detalhe black piano aqui em todo o painel do carro. Na central multimídia flutuante também ela tem um detalhe aqui black piano com prata na parte de volta. Os puxadores das portas são cromados. O volante também segue essa mesma cor cinza do interior do carro, com um pedaço aqui em black piano embaixo. As manoplas aqui de troca são pretas. E o console central aqui do ar-condicionado preto fosco também, com o console aqui do câmbio do carro com um detalhezinho em black piano, manopla preta com a parte de cima prata. Então acho que é legal essas variações de cor que a Hyundai colocou aqui dentro. Passa uma impressão de acabamento um pouco mais legal, porque não fica aquela coisa preta, 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 que parece que é tudo uma coisa só, que não, que você tem variação de cor, então teto branco, painel cinza, detalhes black piano, então passa realmente uma impressão de qualidade muito boa e realmente os materiais são muito bons. Ele é um carro que obviamente no interior é todo de plástico duro, né, para quem gosta de ficar batucando aqui, ó, no carro, não, plástico duro, plástico duro, plástico duro, realmente é plástico duro mesmo. Volante também nada de couro, é um volante só de plástico mesmo, mas ainda assim, um interior muito bom mesmo, e com uma qualidade de montagem muito boa. Então você não percebe grandes falhas de acabamento, todas as peças são muito bem encaixadas. Uma coisa que é muito diferente aí de um concorrente dele, que no caso tem alguns defeitos aí de acabamento, que é o Onix, e também um interior muito mais inspirado do que a gente encontra no Polo. Comparando aí com o Argo, acho que os dois estão pau a pau, com uma qualidade de construção um pouco superior aqui do HB20. No final das contas, comparando aí com os principais concorrentes dele, acho que o HB20 aqui no interior é o carro que tem o acabamento mais legal. Falando um pouco sobre os equipamentos que ele já vem equipado, né? Começando aqui pela porta do carro, ele tem vidro elétrico nas 4 portas, essa versão Vision. Tem também os retrovisores elétricos, que são uma adição muito legal. O volante, ele já tem aqui os controles do rádio. É bem curioso que esse controle no rádio aqui vem inclusive na versão básica, né, versão Sense, que só tem no hatch, não tem aqui no sedã igual que a gente está testando, mas uma adição bem legal. Computador de bordo com 7 funções, é um computador de bordo muito simples, é o mesmo computador de bordo que a gente tinha na geração anterior do HB20. O painel continua com aquele layout tradicional, né, então do lado esquerdo um conta-giros, do lado direito um velocímetro, todos eles analógicos, só com um computador de bordo ali no meio, com marcador de combustível e de temperatura. Lembrando que nas versões mais completas aqui da nova geração do HB20, ele já tem um painel todo retrabalhado, que tem um conta-giros ainda analógico e um velocímetro digital. Um layout muito parecido que era encontrado na geração anterior do Onix, que mudou, né? A nova geração do Onix agora é toda analógica, o HB20 está com esse meio analógico, meio digital.
é um pouco estranho. Eu continuo preferindo esse painel analógico, de verdade. Eu acho que ele tem um visual muito mais bem resolvido. Passando aqui para o console central, tela multimídia aqui de 7 polegadas, uma multimídia muito boa, que tem uma usabilidade muito fácil. Ela tem espelhamento de celular tanto via Android Auto quanto via Apple CarPlay. Tem Bluetooth, tem rádio, tem tudo que você espera de uma boa central multimídia. Funcionamento muito rápido, então você consegue aqui mudar de tela sem grandes complicações, realmente muito fácil de mexer. E essa central multimídia tem uma das coisas que eu mais gosto. Ela tem botões físicos. Então, além de ela ser sensível ao toque, né, você conseguir fazer as coisas aqui no touch, ela tem aqui o controle de volume, controle de distrações e alguns outros comandos aqui no centro via botões físicos. Então, acho muito melhor, é muito mais fácil de você usar na hora que você está aqui dirigindo, que é simplesmente abaixar o volume, você vem, roda a rodinha aqui, em vez de ter que ficar clicando na tela, procurando aonde que você vai ter que clicar. Saídas do ar-condicionado são 4, né? 2 no canto e 2 aqui no meio. Ela tem um visual super legal, ela tem um detalhe aqui no interior que faz ela ter uma profundidade um pouco maior, né? Bem bacana. E também uma saída de ar que tem uma posição bem legal, então ela não fica muito aqui embaixo, ela é um pouquinho mais alta, então você consegue direcionar isso aqui para cima e refrigerar bem as pessoas que estão lá no banco de trás. Lembrando, né, que esse carro aqui não tem saída de ar-condicionado para os ocupantes do banco de trás. Ele só tem realmente as saídas de ar-condicionado aqui na frente. Ar-condicionado também, ele é um ar-condicionado manual, não é um ar-condicionado digital. Nas versões mais completas ele continua tendo um ar-condicionado manual, porém com uma telinha digital aqui no meio para você fazer os controles. Câmbio manual de 5 marchas, um câmbio muito bom, que tem engates muito justos, funcionamento muito silencioso, gosto bastante aqui desse câmbio da Hyundai. E aqui no meio ele tem um porta-treco que pode ser fechado. Achei um detalhe bem interessante você ter essa sanfoninha aqui para fechar o porta-treco. E do lado de dentro você tem uma tomada 12 volts e 2 entradas USB. Uma primeira entrada USB que fica aqui no meio, que é para você fazer o espelhamento de celular. E a segunda entrada USB, que ela é focada em carregamento do celular. Então ela é uma saída de carregamento rápido. Obviamente, né, cada aparelho celular tem uma forma de carregamento rápido diferente, então ela não vai ser compatível com carregamento rápido para todos os celulares, mas é uma tomada muito mais rápida do que as tomadas convencionais que a gente encontra aqui no interior da maioria dos carros. Um pulo rápido aqui do lado de fora do carro, só para comentar com você sobre um equipamento que eu senti bastante falta aqui no HB20S, que essa versão 1.0 Vision não tem sensores de estacionamento. Como você pode ver aqui no para-choque, nada de sensor nem câmera de ré. O que é bem esquisito, né? Porque na hora que você engata a ré lá no lado de dentro do carro, ele faz um barulhinho pip, como se fosse um sensor de estacionamento ligando, mas não, é só um indicador mesmo para você não colocar a ré por engano, sei lá. Mas nada de sensor de estacionamento, nem câmera de ré aqui nessa versão de entrada. O HB20S até que não é um carro tão longo assim, né? Então ele é um sedã, mas não é um dos mais longos da categoria. E a visibilidade aqui no vidro de trás também é bem boa. Ainda assim, sinto um pouco de falta de um sensor de estacionamento, principalmente pensando que esse carro é muito bem equipado. Então aqui um sensor de estacionamento que custaria, sei lá, R$100 a mais para a Hyundai, é uma adição que faz bastante falta. E falando agora um pouco sobre a ergonomia aqui do HB20 Sedan 2020, ele é um carro que desde a versão de entrada já tem aqui o ajuste de altura do banco, que é uma adição muito bacana, é sempre bom você poder colocar o banco na altura que você quiser, não ficar aí por conta da altura que a montadora resolveu colocar o banco. O volante não tem ajuste nem de altura nem de profundidade nessa versão, é um item exclusivo aí das versões mais completas do carro, mas para mim ele tem uma altura perfeita, então eu consigo ver o painel inteiro aqui do carro no interior do aro do volante, e o volante também não tampa nada para minha visão, fica numa posição muito boa, né? Então sentado aqui corretamente, estou numa posição super segura de direção, consigo ter todos os movimentos necessários aqui para o caso de uma manobra. Esse volante aqui também, né, falando um pouco mais sobre ele lembra bastante o volante da geração anterior, mas é realmente um volante novo, continua tendo uma empunhadura muito boa, não é um volante pequeno, é um volante que tem uma dimensão normal, né, média aí para a maioria dos carros, mas muito bonito, com uma empunhadura muito boa e bem gostoso de dirigir. Essa direção agora no HB20 ela é elétrica, né, lembrando que na geração anterior ele tinha uma direção hidráulica elétrica apenas no HB20X. Ainda falando um pouco sobre ergonomia, posição dos pedais é levemente deslocada aqui para a direita, mas perfeitamente aceitável, né? É normal que nessa categoria dos carros compactos
os pedais sejam um pouco deslocados sim, mas eles têm uma posição bem confortável. Talvez o meu maior porém aqui na posição dos pedais seja que o pedal da embreagem está muito próximo do pedal de freio. Não é uma coisa que vai incomodar aí na hora de você dirigir, mesmo se você tiver pé um pouco maior, né? Mas esse pedal um pouco mais deslocado para o meio, ele fica aqui para você ter uma opção de ter um encosto de pé aqui do lado esquerdo. Então realmente um encosto de pé plano, muito bom. Não tem nenhuma proteção de plástico, é só ali no carpete mesmo, mas de qualquer forma uma posição muito boa para você encostar o pé, que aqui nos carros manuais acaba sendo necessário só em algumas situações específicas, né? Então você está aqui de estrada, de quinta marcha, tranquilo, não vai fazer nenhuma troca, coloca o pé aqui do lado. No carro automático, né, como você dirige apenas com o pé direito, isso acaba sendo um pouco mais importante, mas de qualquer forma uma adição legal e que eu acho que não tem problema algum colocar isso em um carro manual. Os bancos também são novos nessa nova geração, eles têm um acabamento bem legal, um tecido bem macio, seguem essa mesma cor cinza que segue no resto do painel e principalmente bancos que têm apoio muito bom aqui nas costas, né? Então, falando tanto aqui do apoio lateral, né, numa curva, ele vai segurar muito bem o seu corpo aqui, quanto também um banco muito confortável, né? Pontos aí que são muito negativos no Onix, né? O Onix é um carro com um banco muito desconfortável, aqui no HB20 não, um banco excelente, muito bom mesmo, gostoso ao toque, gostoso de sentar, que você vai conseguir pegar uma viagem longa aqui com todo o conforto. Mas agora, chega de falar aqui do banco da frente, bora falar um pouco sobre o banco de trás. Sentado aqui no banco de trás, o padrão todo de acabamento, de cores que você encontra aqui no HB20 Sedan Vision é o mesmo que a gente encontra também lá no banco da frente. Então os bancos têm essa cor cinza um pouco mais clara, que também, novamente, como eu disse, tem um visual bem bacana, eu gostei muito. Painéis de portas também seguindo essa mesma cor cinza mais clara, com detalhes pretos aqui perto da maçaneta, puxador da maçaneta cromada, e aqui no meio aqui, onde tem a abertura do vidro elétrico, também um detalhe preto, e um pedaço de plástico aqui que é moldado para imitar uma costura de um tecido de um couro. Eu acho muito curioso a Hyundai ter feito isso. Tanto aqui nessa versão Vision quanto também na versão Sense de entrada, o HB20 Sedan e hatch não tem nenhum tipo de tecido aqui no banco, então realmente só essa parte aqui de plástico com essa textura esquisita. Mas de qualquer forma, não são pedaços de plásticos, não são materiais plásticos muito ruins ao toque, e como eles são muito bem montados, né, você não tem rebarbas entre as diferentes partes aqui do interior também, não corre o risco de você dar aquela raspada ali numa rebarbinha e acabar machucando o braço. Então, ok, é um interior simples, um acabamento simples, mas que não deixa a desejar. O espaço do entre-eixos aqui da versão sedã é exatamente o mesmo da versão hatch, então é um entre-eixo que ganhou 3 centímetros se comparado aí à geração anterior do HB20 Sedan e hatch também. E por isso eu esperaria um interior um pouco mais espaçoso aqui para os ocupantes do banco de trás. Mas não, ele continua sendo um carro bem apertado. Não diria que eu estou aqui desconfortável no banco de trás, eu tenho aqui 3 dedos de distância entre o meu joelho e o banco da frente. Lembrando que esse banco aqui ele não tem aquela ressalva no meio que alguns carros têm, né? Então, como por exemplo o Ford Ka Sedan tem, o que acaba dando ali uns 2, 3 dedos a mais de espaço aqui no interior. Não, o banco é totalmente plano aqui atrás. O espaço aqui para você colocar o pé embaixo é bem razoável, né? Mesmo o banco estando na posição mais baixa, continua tendo um espaço bem razoável aqui para mim. E além de ter ganho um pouco de espaço de entre-eixos, o HB20 também ganhou um pouco de espaço na lateral, então ele ficou um carro um pouco mais largo. E realmente o espaço aqui atrás é bem ok. Imagino aí que, obviamente, né, esse carro é um carro compacto, um sedã compacto, um sedã pequeno. Ele não vai levar 3 adultos aqui com total conforto quanto levaria um sedã médio, um Civic, um Corolla, por exemplo. Mas 3 adultos conseguem aqui relativamente com um conforto até bom. Ele tem um banco bem macio, bem gostoso, segue a mesma textura ali dos bancos da frente. Ele tem até um ressalvozinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo. Ele é um pouco mais longo aqui, o que acaba dando um suporte um pouco melhor para sua perna, o que acaba ajudando aqui os passageiros das pontas a terem um pouco mais de conforto. E o passageiro aqui do meio não tem um daqueles bancos que é muito mais alto que os outros, ele tem um banco praticamente plano, então não vai ficar aquela sambada de um lado para o outro, vai aqui sem problema algum. O túnel central é um túnel central bem largo, mas um túnel central baixo. Tem um porta-copo ali na frente, acaba impedindo de você colocar o pé aqui por inteiro no túnel central, mas de qualquer forma, por ele ser muito baixo e bem largo, você acaba não atrapalhando muito as pessoas que estão aqui nos bancos do canto.
Ainda falando aqui sobre o passageiro do meio, né? Encosto de cabeça para todo mundo, para os 3 ocupantes, o encosto de cabeça no formato D vírgula. E o cinto aqui, na versão sedã, ele é um cinto de 3 pontos convencional, que sai aqui da frente e você tem apenas um lugar aqui para colocar no meio. Quando a gente fala da versão hatch, né, do HB20, ele já tem um layout de cinto um pouco diferente, né? Então ele tem aquele cinto que fica preso aqui só em cima, né? Tem 2 fivelas, e aí para você prender a pessoa aqui no banco do meio, você precisa primeiro afivelar ele aqui do lado esquerdo e depois afivelar ele aqui do lado direito. Então é um layout aí um pouco diferente do que a gente vê na versão hatch. Essa solução do sedã, ela é um pouco mais prática, mas de qualquer forma ali a versão hatch também não vai ter problema algum. Quando eu estava falando da versão hatch, né, quando eu avaliei a versão Vision em dezembro do ano passado, eu tinha comentado como que a linha de cintura do HB20 ela continua sendo uma linha de cintura alta, né? Então, quando você olha ali o carro pelo lado de fora, você percebe como ele vai subindo, 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 subindo. Mas, ao contrário da geração anterior, que essa subida era muito forte, e aqui no banco de trás você acabava ficando numa posição um pouco fechada, um pouco claustrofóbica, né? Essa janela era bem pequena. Aqui nessa nova geração não, ele continua tendo essa subida aqui, é perceptível como a janela vai subindo aqui no final, mas ele é um carro com uma área envidraçada muito maior aqui no banco de trás, o que acaba dando um pouco mais de conforto, uma sensação de espaço um pouco melhor também para quem está sentado aqui. Sem dúvida alguma, um dos pontos positivos. Mas o HB20 ganhou aqui um pouco de espaço no interior, né? Bem pouquinho, mas e o porta-mala, né? Ele também ficou um carro mais longo. Será que o porta-mala melhorou? Bora lá dar uma olhada. E já dando um pequeno spoiler para vocês, a resposta é sim. O espaço aqui do porta-mala melhorou sim na nova geração. Vamos antes falar um pouco sobre como funciona a abertura. O HB20 Sedan é diferente também da versão hatch. Na versão hatch você tem abertura aqui por um botão na tampa traseira. Aqui na versão de sedã, não, você tem 2 opções. Ou você abre ali pelo interior, né, por uma alcinha que tem no chão do carro, ou então você pode abrir aqui pela chave. Então você clica e aperta um botão, o porta-mala automaticamente destrava e ele inclusive já chega a abrir um pouco ali para você. Mas como eu tinha comentado, sim, o porta-mala cresceu aqui nessa geração, então ele saiu de um porta-mala de 450 litros para um porta-mala de 475 litros. Curioso, né? Porque na versão hatch o HB20 também teve esses mesmos aumentos de dimensão, mas o porta-mala continuou ali com os mesmos 300 litros que ele tinha na geração anterior. Aqui não, ele ganhou um pouquinho de espaço, o que é sempre uma adição bem legal. 475 litros continua não sendo o maior porta-mala da categoria, mas coloca ele aí em uma posição bem razoável frente aos concorrentes. Ainda falando ali um pouco sobre o acabamento do porta-mala, né? Quando a gente olha aqui na tampa do porta-mala, ela é praticamente toda em metal, né? Tem só esse pedaço aqui encarpetado, tampando um pouco aqui das entradas das lanternas traseiras. Olhando aqui embaixo, ele é todo fechado, então um acabamento bem legal. Novamente fazendo aí um comparativo com a versão hatch, né? Na versão hatch do HB20, aqui na lateral, nas caixas de roda, ele é de plástico. Aqui não, aqui na versão sedã, ele é inteiramente de carpete, então lá atrás, né, encosta no banco de trás, é de carpete, a parte de baixo é de carpete, a parte lateral aqui também é de carpete, e na hora que você abre aqui, você acessa o step do carro, que é um daqueles steps fininhos, temporários, o que sinceramente já está virando praticamente padrão aqui nessa categoria. Não acho que é um demérito aqui totalmente do HB20, né? Eu gostaria que ele tivesse sim um step convencional, seria com certeza muito mais prático, muito mais fácil, mas ok, esse step aqui vai conseguir ser ok na cidade, né? Então se você furar o pneu dentro da cidade, você consegue ir andando com ele tranquilamente até um poço, mas se você estiver na estrada e realmente anda o mínimo possível, mantém a velocidade bem baixa, tem que tomar alguns cuidados. Mas chega de falar aqui da parte de fora do HB20 e vamos sentar no banco do motorista e falar um pouco sobre como que é a sensação de dirigir aqui a versão sedã desse compacto. E sentado aqui de volta no interior do HB20S, no lugar do motorista, chegou a hora de falar sobre mais um aspecto muito importante aqui, que eu acho que vale a pena ser comentado até mesmo antes de andar no carro. Esse aspecto é a segurança.
No caso aqui do HB20S, na versão Vision 1.0, né, que é essa versão que a gente está aqui hoje, versão de entrada, ele tem os equipamentos de segurança mínimos necessários, os equipamentos que são obrigatórios por lei. Então ele tem 2 airbags, né, os airbags frontais, ele tem ABS com EBD, ele tem o cinto ali de 3 pontos para o ocupante de trás, encosto de cabeça, fixação Isofix e top tether para a cadeirinha. Ou seja, ele tem um pacote básico, né, um pacote mínimo de segurança que é necessário por lei. Esse pacote mínimo de segurança significa que esse carro aqui conseguiu 4 estrelas no teste do Light NCAP, que de certa forma não é uma nota ruim, né? 4 estrelas, pensando aí para um carro de entrada, não é ruim mesmo, mas boa parte dos concorrentes aí, como por exemplo o Virtus e também o Onix Plus, conseguiram 5 estrelas de segurança. Sinto falta de algumas coisas sim nesse carro. Acho que controle de tração, controle de estabilidade, são 2 coisas que fazem muita falta aqui nele, assim como mais airbags, né? Então esse carro tem só 2 airbags, que é o mínimo obrigatório por lei. Ele já poderia ter aqui 4, 6 airbags, como vem aí, por exemplo, da versão de entrada, até de carros mais baratos aqui do que ele, como por exemplo o próprio Onix Plus e também o Logan. Mas bora lá, hora de dar a partida no carro e falar um pouco sobre as impressões dirigindo aqui o HB20 Sedan. Como eu tinha comentado, né, esse carro aqui, para você dar a partida, você precisa de pisar na embreagem, mesmo que o carro esteja em ponto morto. Então, um detalhe interessante, né, caso você tenha um carro desse e não esteja conseguindo ligar de manhã, talvez seja por conta disso. Mas logo de cara, né, uma coisa que fica muito claro quando a gente começa a andar aqui com esse carro é como o nível de vibração do motor, né, que é uma coisa comum, né, uma coisa que todos os carros 1.0 3 cilindros têm. Aqui no caso do HB20 é bem razoável, viu? Você percebe algum tipo de vibração, obviamente, quando você está em regimes de rotação um pouco mais baixo, né? Então tá aqui abaixo dos 1500 RPM, pisando aí um pouquinho mais no acelerador, aí sim você vai perceber um pouquinho de vibração do motor. Mas quando você está parado no sinal, em marcha lenta, seja com o ar-condicionado ligado, com o ar-condicionado desligado, cara, é muito bom o nível de vibração desse carro, viu? Além de ter feito ali algumas pequenas mudanças no motor que fizeram ele ficar mais econômico aqui nessa nova geração, eles também fizeram alguns retrabalhos ali nos coxins, né, no suporte do motor, que você percebe como trabalha muito bem, né? Então, na hora que você abre ali o motor para dar uma olhada, ele tá lá vibrando loucamente igual vibraria qualquer outro motor 3 cilindros, mas essa vibração não é passada aqui para o motorista. Então, ponto positivo, muito legal essa evolução aí do HB20. Então, falando ainda sobre o motor, mas agora sobre outro aspecto, né? Falando um pouco sobre o consumo. Esse carro está comigo já há algumas semanas, né? Mais especificamente com a minha namorada. Tive a oportunidade de dar uma volta com ele em algumas vezes, consegui medir o consumo em alguns cenários diferentes. E, cara, eu tô bem satisfeito com o consumo dele, viu? Ele continua não sendo aí o 1.0 mais econômico da categoria, definitivamente não é. Mas é um carro que em situações com pouco trânsito, sem estar com o ar-condicionado ligado, você consegue chegar a fazer consumos de 11,5 km por litro no etanol, o que é bem legal. Pensando em situações mais realistas, né, então usando o carro no dia a dia, pegando trânsito, etc., ele consegue ficar em uma média de por volta de 8 a 9 km por litro, o que é bem razoável. Pensando aí o carro na mão da minha namorada, né, que é uma pessoa que não dirige focada em economia de combustível. Ela dirige normalmente igual dirigiria qualquer outra pessoa. Pegando o trânsito aí para ir para o trabalho, indo e voltando, ela fez uma média de 8 km por litro, o que eu achei bem razoável entre todos os compactos 1.0 que a gente já teve aqui, já ficou na nossa casa. O HB20 aqui foi um dos que teve o melhor consumo. Falando também um pouco sobre o desempenho, né? Desempenho muito razoável. Não é um carro potente, né? Obviamente, acho que nem é a proposta aqui, né? Afinal de contas, essa aqui é a versão 1.0, né? Você tem aí a versão 1.6, você tem a versão 1.0 Turbo também, se você quiser um desempenho um pouco melhor. Mas o desempenho aqui do 1.0 é bem razoável, para a cidade mais do que suficiente. Tenho dificuldade de pensar em situações onde esse motor não conseguiria ser bom na cidade. Então é um motor que vai ter potência para você fazer uma subida um pouco mais forte, é um motor que vai ter potência para você andar com um carro cheio, com bagagem, com família. Então para a cidade ele realmente não fica devendo em absolutamente nada, um motor muito bem casado aqui com o carro. Na estrada, aí sim você consegue sentir algumas coisas, né? Então é um carro que tem um câmbio curto, né? Obviamente, igual praticamente todos os carros 1.0 que a gente tem no mercado. Esse câmbio curto vai fazer ele ficar ali na estrada pedindo um pouco mais de marcha, dependendo da velocidade que você estiver.
mas um desempenho bom para você fazer ultrapassagens e tudo mais. Um motor com funcionamento bem retilíneo, né? Então você não percebe aquelas falhas, né, na curva de potência e de torque do carro. Então, em baixas rotações é um carro que vai ter uma potência e um torque bom. Em altas rotações ele também vai ter uma potência e torque bom. Em altas rotações ele não é um motor que empolga, longe disso, mas você tem ali um crescimento bem linear dessa curva, o que é um ponto bem legal aqui do carro. E falando agora um pouco sobre o câmbio, né, que está aqui ligado a esse motor 1.0, você tem apenas uma única opção, né? Então esse carro ele sempre vem equipado com um câmbio manual de 5 marchas. Na versão 1.6 aí você já tem duas opções, você tem tanto o câmbio manual de 5 marchas quanto o câmbio automático de 6 marchas. E quando a gente está falando aí da versão 1.0 turbo, nesse caso aí apenas câmbio automático, nada de câmbio manual. Isso é uma pena, né? Eu gosto bastante de câmbio manual, acho que principalmente aqui nessa versão 1.0 ele é extremamente bem casado. Gostaria muito de ver a versão 1.0 turbo com um câmbio manual. Felizmente algumas montadoras continuam oferecendo essa opção, né? Então a Chevrolet oferece aí no Onix Plus o câmbio manual nas versões 1.0 turbo de entrada. Volkswagen já também está na mesma situação aqui da Hyundai. Virtus 1.6 você pode ter manual automático, mas o Virtus 1.0 TSI apenas com câmbio automático. Uma pena, né? Eu acho que essa coisa que carro com câmbio manual é coisa de carro de pobre, coisa de carro de entrada, não é verdade. Eu acho que opção nunca é demais. Entendo o fato das montadoras não oferecerem isso, porque realmente o volume de vendas não é tão representativo assim, mas não deixa de ser uma coisa que faz falta e faço o pedido aí para Hyundai. Hyundai, coloca um câmbio manual aqui com a versão 1.0 turbo. Ia ser muito legal você ter a opção de ter um câmbio manual com um carro mais completo, com um motor mais potente. Com certeza seria uma coisa que casaria muito bem. Se vocês quiserem trazer aí só nas versões esportivas, tudo bem, tá perdoado, não tem problema. Entendo que é um carro um pouco mais de nicho, mas gostaria muito de ter essa opção aqui de câmbio manual e motor 1.0 turbo. Ainda falando sobre o câmbio, né, uma coisa interessante, não sei se vocês conseguiram ver aí no painel pelas câmeras, não sei se minha mão estava tampando, grande mistério, mas ele, apesar de não ter um indicador de marcha que fica ali constantemente no painel central, né, você não consegue saber qual marcha o carro tá, ele em alguns momentos, quando você tá em um regime um pouco mais forte, né, então tá aqui numa terceira marcha pisando fundo numa subida, ou então você tá ali de terceira marcha a 60 e poucos km por hora, o carro pedindo uma marcha a mais, ele sim aparece ali no painel falando para você trocar a marcha para mais, trocar a marcha para menos, o que é uma coisa bem interessante, né? É um quebra-galho bem legal. Assistente de partida em rampa, né? Aproveitando que a gente está aqui numa subidinha bem leve, esse carro não tem, então você realmente tem que fazer ali o seu controle de embreagem para impedir que o carro caia. Mas de qualquer forma, né? Como é um carro de entrada, não acho que é um problema. Existem alguns concorrentes que já trazem esse equipamento desde as versões de entrada, mas não é o caso aqui do HB20. Não sei se vocês conseguiram ver aí na câmera muito bem como foi essa aceleradinha. O asfalto está um pouquinho molhado, né? O carro até chegou a perder ali um pouco de tração na troca de marcha. Ou seja, esses 80 cavalos aqui realmente são mais do que suficientes para levar esse carro muito bem, com um desempenho bem legal, com muita segurança, né? Tanto na cidade quanto na estrada. Realmente nice, muito bom. Desempenho bem bacana. Mas além do motor, né, que tem um casamento muito bom aqui com esse câmbio manual, outra coisa também nesse carro que mostra como ele tem uma engenharia muito legal é a suspensão. Criar a suspensão de um carro, né, definir quais são os parâmetros que você vai usar nessa suspensão, sempre é uma balança ali entre dois pontos, né, entre você ter uma suspensão confortável e você ter uma suspensão com boa dinâmica. Acaba que quando você tende de um lado para o outro, você acaba comprometendo a outra característica. É realmente uma ciência muito complexa você criar um bom conjunto de suspensão para um carro. E eu acho que comparando aí com seus concorrentes diretos, né, falando de Virtus, Cronos e também do Onix Plus, o HB20S é o que está mais bem ajustado. Então realmente uma suspensão muito boa. Na geração antiga, o HB20 Sedan, ele tinha um problema ali de fim de curso na suspensão traseira, né? Então, dependendo da situação que você tivesse, você conseguia sentir ali a suspensão dando fim de curso. Foi uma questão que foi melhorada ali com o passar dos tempos, eles fizeram um retrabalho nos coxinhos do carro. E agora aqui, nessa nova geração, de verdade, eu não percebo nenhum problema nessa suspensão.
Um carro muito bem ajustado, uma suspensão muito boa, muito confortável e principalmente com uma dinâmica muito legal. Mas é um carro que não tem aí todos os sistemas de segurança que são esperados aí dos carros hoje em dia, então cuidado com isso, é um dos pontos bem negativos. Se você tiver aí um acidente, ele vai ser um carro seguro, 4 estrelas no Light Handicap, como eu tinha comentado, mas não vai ser o melhor dos mundos. Já chegando aqui ao final da nossa volta, falar um pouco da direção elétrica, progressiva, muito boa, uma direção leve de você manobrar e ela vai ficando um pouco mais pesada de acordo com a velocidade do carro. Continua sendo uma direção leve, mas uma direção que não vai ser uma direção boba, né? Ela vai ter um peso aqui legal para você se sentir seguro na hora de uma curva um pouco mais rápida. Os pedais, eles são pedais com um funcionamento bem ok. O freio é um freio bem dosado, então você não vai ter nenhum chute, nenhuma sensação esquisita. Acelerador não é um acelerador muito rápido, mas é um acelerador com uma resposta ok, né? Pensando aí que boa parte dos concorrentes 1.0 tem aceleradores bem lentos. Aqui no caso o HB20 é um acelerador relativamente rápido. Embreagem também é uma embreagem que não é pesada, muito bem dosada, fácil de você achar o ponto dela. Um carro bem gostoso de dirigir e que, de verdade, tem crescido em mim. Cada vez eu tenho gostado mais aqui do HB20. Quando eu testei ali a versão de entrada, né, a versão Sense do HB20 hatch, eu já tinha gostado muito do carro. É um carro que eu já estava com uma impressão, com uma expectativa muito alta, porque toda a imprensa tem falado muito bem. E agora aqui, passando mais tempo com o HB20 Sedan, né, a gente já está quase um mês aqui com o carro, ele cada vez tem me agradado mais. Um carro realmente muito bom, muito gostoso de dirigir, muito bem acabado, muito agradável aqui no interior, com um ar-condicionado que funciona bem. Realmente é difícil colocar pontos negativos aqui nesse carro. Mas na hora de falar para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo aqui o HB20 Sedan nessa versão 1.0 Vision, eu já tenho um posicionamento bem forte. Eu não recomendo esse carro para motoristas de aplicativos por um único motivo: o espaço traseiro dele não é muito legal. Beleza, você tem um espaço lateral bom, você vai conseguir levar ali 3 adultos com um espaço bom ali para as pernas, para os pés, para os ombros, mas ele não é um carro com muito espaço ali para os joelhos. Então, se você for uma pessoa um pouco mais alta, ou então se estiver levando um passageiro mais alto ali no banco de trás, o carro vai ficar um pouco apertado sim. Então, para quem é taxista, para quem é motorista de aplicativo, o HB20S continua não sendo um carro muito ideal. Ainda assim, né, apesar de não ser o melhor entre os concorrentes, é um carro que vai atender bem sim, principalmente porque ele se tornou um carro bem econômico. Falando ainda um pouco sobre essa economia, né, juntando todo esse aspecto, né, um carro muito bem acabado, completinho, com equipamentos muito legais aqui na versão Vision, um espaço traseiro que é razoável, mas não é muito bom, e uma boa economia de combustível, acho que esse carro é o carro ideal para famílias que têm crianças principalmente. Então beleza, não tenho dúvida que seria bom ter um pouco mais de espaço para as pernas ali no banco de trás. Mas caso você tenha uma família com crianças pequenas, isso acaba não sendo um problema tão grande assim. Principalmente que se você tiver, por exemplo, 2 filhos pequenos que andam na cadeirinha, você não vai precisar de tanto espaço ali para a perna, o que mais vai fazer falta é o espaço lateral. E esse carro tem isso, né? Então se você colocar ali 2 cadeirinhas nos cantos do banco, ainda consegue levar uma terceira pessoa ali relativamente com conforto no meio do carro. Por isso, famílias, para mim, são o principal público aqui desse carro. Agora, se você é solteiro, ou então casado, mas não tem filhos, ou então vai andar aqui no carro, geralmente só você sozinho, não vai fazer viagens, não precisa de espaço para bagagem lá de um carro sedã, talvez a versão hatch seja uma opção melhor para você. A versão Vision Hatch tem exatamente os mesmos equipamentos desse carro que a gente avaliou aqui hoje. Então seria um carro muito bem equipado com o mesmo espaço interno, né? Lembrando que o entre-eixo da versão Hatch Sedan é a mesma. E a única coisa que você abriria a mão são ali de 175 litros de espaço no porta-mala. Que aí, para quem não vai fazer muita viagem, não vai andar com muita mala, acaba não sendo um problema. Chegado o final aqui da nossa volta com a versão 1.0 Vision do HB20S, né, a versão sedã aqui do compacto coreano, chegou a hora de falar os pontos positivos, negativos e também as nossas conclusões finais aqui sobre o carro. Diria que esse carro tem 3 pontos positivos, todos eles que chamam muita atenção. O primeiro ponto positivo é o desempenho.
Quando eu falo desempenho, obviamente eu estou comparando ele a outros carros 1.0, né? Então, um motor que tem um desempenho bem legal aí para a categoria, consegue empurrar muito bem esse carro. Um câmbio também com funcionamento muito bom. Ele não é um câmbio de 6 marchas como o Onix tem, né, no câmbio mesmo nas seções de entrada, mas ainda assim um câmbio muito bom, com escalonamento muito bom, engates muito bons, muito bom de guiar. E também uma suspensão que dá um desempenho muito bom para esse carro. Então, uma suspensão que é extremamente confortável, mas ao mesmo tempo passa uma dinâmica muito boa para ele também. Se você estiver aí numa estrada, numa velocidade um pouco mais alta, entrar ali quente numa curva, ele vai te dar toda a segurança que você precisa. Falando sobre suspensão também, né, o segundo ponto positivo desse carro, que é o conforto. Então, uma suspensão aí que dá uma dinâmica muito boa, como eu comentei, mas também uma suspensão muito bem acertada para você enfrentar a cidade. Então, uma suspensão que não é extremamente macia, mas ela é uma suspensão muito confortável, passa pouco impacto ali para o interior. Bancos muito confortáveis, o interior muito confortável, uma posição de dirigir muito boa. Então, realmente um carro muito agradável de se estar aqui do lado de dentro. Isso também é totalmente relacionado ao terceiro ponto positivo dele, que é o acabamento. Então, um carro muito bem acabado, com materiais de boa qualidade, com encaixes muito bem feitos, tanto no interior quanto no exterior, e que, sinceramente, passa uma impressão até de ser um carro de uma categoria superior ao que ele de fato é. Sem dúvida alguma, um dos pontos que mais me surpreendeu aqui na nova geração da HB20, juntamente com toda a qualidade de engenharia que ele tem. Um carro que vem crescendo em mim aí nas últimas semanas e cada vez eu tenho gostado mais dele. Mas, obviamente, né, apesar de eu ter gostado muito aqui do HB20 Sedan, ele não é um carro perfeito, ele também tem os seus pontos negativos. Diria que o primeiro ponto negativo dele é o espaço interno. Então ele não é um carro exatamente apertado, né? Você vai ali no banco de trás com um conforto razoável. O porta-mala também cresceu ali 25 litros se comparado à geração anterior, o que é um upgrade bem significativo. Mas ele continua sendo um dos piores espaços internos da categoria. Principalmente aí se a gente compara com o Logan, com o Virtus, com o Cronos, todos eles carros muito mais espaçosos aqui do que o HB20 Sedan. Então sim, esse é um dos pontos negativos, assim como era também na geração anterior. E o segundo ponto negativo dele é um aspecto muito importante, que é a segurança, né? Então esse carro, sim, ele já tem o pacote básico de segurança, né? Tem airbag, ABS, cinto de 3 pontos com encosto de cabeça ali para o terceiro ocupante do banco de trás. Tem também cadeirinha ali com isofix e top tether. Então, tipo assim, ele tem tudo que é o básico, que é obrigatório por lei. Mas é um carro que não vai ter nada além disso de segurança, né? Então, muitos dos concorrentes deles já estão vindo aí com 4, 6 airbags desde as versões de entrada, né? Onix e Logan aí sendo 2 exemplos disso. Então, acho que sim, a Hyundai poderia já ter colocado aqui controle de tração, controle de estabilidade e mais airbags na versão Vision do HB20, mesmo sendo a versão de entrada. Segurança é um aspecto muito importante, principalmente quando a gente fala de um carro familiar, igual é o caso desse aqui. E com isso, chegamos ao fim aqui da nossa avaliação com a versão 1.0 Vision, né, a versão de entrada do HB20S, a versão sedã aqui do coreano. Como eu tinha comentado aqui algumas outras vezes no vídeo, realmente esse carro é um carro que tem crescido em mim, né? Então, quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou gostando aqui do HB20, né? Tanto falando aqui da versão sedã, quanto também falando da versão hatch. O visual polêmico dele, eu acho que eu tenho acostumado com o tempo, não é um ponto que me incomoda hoje em dia mais, apesar de não achar ele exatamente um carro bonito, né? Mas todos os predicados que ele tem em relação a acabamento, a engenharia, a qualidade realmente de construção do carro, para mim compensam totalmente esse visual esquisito aqui e fazem ele ser a melhor opção entre os compactos, né? Ouso realmente a dizer isso, né? Para mim, hoje em 2020, essa aqui é a melhor opção que você encontra entre os compactos, seja na versão hatch ou na versão sedã. Essa versão Vision também, né, falando mais especificamente sobre ela, tem um pacote de equipamento super legal, gosto muito do que vem equipado nela e para mim é que tem o melhor custo-benefício. Então, no final das contas, né, a mensagem final que eu gostaria de passar nesse vídeo é um grande joinha, né? Parabéns, Hyundai, realmente um carro muito bom. E para você que está procurando um sedã compacto para comprar, essa aqui talvez seja uma das melhores opções. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo tanto quanto eu gostei aqui do HB20S e vamos bater um papo aí nos comentários, né? Você tem um carro desse? Você está pensando em comprar um carro desse? Quais são as impressões que você teve? Então vamos focar a nossa conversa nisso, né? Vamos falar um pouco menos sobre o visual, vamos falar um pouco mais sobre a engenharia do carro e espero ver vocês em breve aqui no Drive On no próximo sábado, meio-dia, com mais uma avaliação para vocês. Tchau, tchau!